Queridos ouvintes, aceitem a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus, e hoje estou aqui trazendo para vocês a parte 3 do nosso estudo. Hoje vamos falar de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Este é o segundo bloco do nosso estudo, que tem por tema Conhecendo a Estrutura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, neste bloco, nós estamos falando dos livros históricos, hoje é a terceira parte. Nós já falamos aqui do Pentateuco, nosso primeiro bloco, e o segundo bloco, os livros históricos, já abordamos Josué, Juízes, Ruth, Samuel, e hoje vamos falar de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Fique aí então, porque com certeza este ensinamento trará para a sua vida um grande crescimento. Então fique aí e já vai compartilhando esta mensagem com mais pessoas, e se você não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal. Vamos então iniciar falando aqui do livro de 1º e 2º Reis. Nós vamos ver que o livro de Reis, ele relata o período da monarquia de Israel. O livro de Reis fala sobre todos os reis que compuseram aí o reinado, né, que abrange aí um período desde 971 de Salomão e antes de Cristo, né, até a prisão de Joaquim na Babilônia, que é uma data de 562 antes de Cristo. Então, cobre aí um período de aproximadamente 400 anos o livro de Reis, né? A história que está relatada, os acontecimentos relatados neste livro. Os livros de Reis, eles são datados aí de 550 antes de Cristo, um período aí durante o exílio. Este livro é uma sequência de 1º e 2º Samuel. Então, Reis, ele inicia falando da velhice e a morte de Davi, enquanto nós vamos ver que Samuel, ele termina falando do rei Davi. E aqui nós vamos ver que em Reis acontece o registro dos fatos, né, do reinado de Salomão, e os demais reis de Judá e de Israel. Também é um período que é marcado pelo início do ministério profético. Em 1º Reis, né, no livro de 1º Reis, nós vemos a atuação do profeta Elias, e no livro de 2º Reis, a atuação do profeta Eliseu. É importante atentarmos que o livro não relata apenas uma história política. Quando falamos de reis, parece que é só política, mas não, né? Então, neste período monárquico, aí nós vamos ver que a interpretação profética, né, muito grande, que nós vamos ver os profetas agindo, atuando neste tempo aí dos reis, né? E este livro, ele vem relatando, mostrando como os reis contribuíram, infelizmente, para o declínio espiritual de Israel e Judá. Então, daí nós vamos ver que os profetas, eles vêm trazendo mensagens aqui para os reis e também para o povo. A autoria do livro de Reis, ela é anônima, pode olhar na sua Bíblia que está como anônima. Porém, a tradição judaica atribui a autoria ao profeta Jeremias, né? 1º e 2º Reis consistia em um único livro na Bíblia hebraica. E essa divisão em 2 livros ocorreu na Septuaginta, quando aconteceu a tradução do hebraico para o grego, que deu-se nome à Septuaginta, e também pela Vulgata Latina. Então nós vamos ver que foi desmembrado, dividido, esse único livro, né, que era Reis, assim como nós relatamos de Samuel, que também
na tradição judaica era um único livro, agora a tradução grega vem dividindo este livro em dois, primeiro e segundo, tanto Samuel quanto Reis e Crônicas também. Da mesma forma, nós vamos ver que isso acontece nos 3 livros que nós vamos falar na sequência também de Crônicas. Primeiro Reis inicia-se com a unção e ascensão de Salomão. Nós podemos ver que aqui no primeiro capítulo ainda fala da velhice de Davi, e Salomão é constituído rei no primeiro capítulo. E no capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Né? Então aqui, no capítulo 2, nós já vemos que é o último capítulo de 2 Reis, que relata Davi. Agora acontece a ascensão de Salomão logo após a morte do rei Davi. E a história de Salomão, né, do reinado de Salomão, é relatado do capítulo 1 de 1 Reis até o capítulo 11 de 1 Reis. E nós vamos ver que com Salomão, né, podemos aí observar que teve um grande crescimento do reino, com toda a sabedoria que Deus deu a Salomão. Nós vemos pela leitura, pelos textos da Bíblia Sagrada, que Salomão contribuiu muito para o crescimento de Israel. Ele contribuiu com a construção do templo para a adoração ao Senhor. Essa foi uma contribuição muito marcante, que foi a construção do templo. Nós vemos em 1 Reis, aqui no capítulo 6, no capítulo 7, o capítulo 8 de 1 Reis, fala sobre a construção do templo. E quando termina de construir o templo, nós vemos que no versículo 11 vai dizer sobre a inauguração do templo. E Deus se agradou muito dessa construção. O que diz no versículo 11? E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então Deus se agradou muitíssimo e derramou a glória dele naquele lugar, pois através do templo contribuiu muito para que o povo pudesse então estar adorando na casa de Deus. E nós vamos ver também que Salomão, ele foi um grande construtor. Então, ele contribuiu muito para o crescimento aí de Israel, tanto espiritual quanto político, em infraestrutura, em todas as áreas. Nós vamos ver que Salomão contribuiu muito para que Israel crescesse de forma grande. Mas em contrapartida, o que nós vamos observar é que também houve um declínio muito grande aí de Israel. E nós vamos ver que isso iniciou-se através de Salomão. É isso mesmo, infelizmente. Salomão, devido às suas muitas mulheres que ele teve, ele começou então a construir altares, poste-ídolos para aquelas mulheres estrangeiras, e ele acabou em uma decadência espiritual, influenciando Israel, infelizmente, nessa decadência. E nós sabemos que Deus não se agradou da situação em que se encontrou Salomão, né, trazendo essa influência terrível em sua decadência espiritual. E então aqui nós falamos inicialmente lá em Samuel, falamos do primeiro rei, né? O primeiro rei que foi solicitado pelo povo. Nós vemos que em Samuel o povo está pedindo um rei, Deus concede. Agora no livro de Reis está sendo relatado a história dos reis, né? Como eles conduziram ali neste tempo. E Davi, né, e Salomão, Saul, Davi e Salomão, eles foram reis do Reino Unido. Por que Reino Unido?
porque eles reinaram sobre as 12 tribos, né, sobre todo o Israel, por um período de 120 anos. Cada um deles reinaram 40 anos, né? Então, sobre o reino unido, todas as 12 tribos. E aí nós vamos ver que dá seu início ao reino dividido. Logo após a morte de Salomão, piora ainda mais a situação, né, que já acontecera ali com Salomão, né, uma decadência espiritual. E aí nós vamos ver que piora quando essas 12 tribos, elas se dividem e formam agora 2 reinos em Israel. Agora temos o reino do norte, que é chamado de Israel, e temos agora o reino do sul, que é chamado de Judá. Reino do norte ficou composto por 10 tribos, Reino do Sul por 2 tribos, né? Então, neste período, o livro ele relata a grandeza dos reis, né, e do povo, relata sobre o afastamento de Deus, sobre o declínio espiritual ainda maior, ou seja, Israel está enfrentando uma crise espiritual, né, terrível neste tempo. O livro dos reis vai relatar os acontecimentos dos 20 reis, né, do Reino do Sul e dos 19 reis do Reino do Norte. É isso mesmo. Então, cada reino agora na sua divisão teve aí vários reis, né? Os 2 primeiros reis, que é Roboão, filho de Salomão, que foi o sucessor de seu pai, né, no Reino do Sul, e Jeroboão agora é o rei do Reino do Norte, das 10 tribos, né? Esses 2 reis já trouxeram bastante problemas para o povo e para o reino em si, que foi nas mãos de Roboão que acontece essa divisão. Por quê? No reinado de Salomão, nós vamos ver que os impostos já eram muito altos, o povo já não suportava mais pagar essa carga de impostos tão alta que era colocada. Imagina para sustentar esta glória, esta riqueza de Salomão, né? E agora o seu filho Roboão, ele aumenta os impostos, né? Ele coloca um fardo muito mais pesado ainda sobre o povo. Isso gerou uma revolta ainda maior. E o que aconteceu? Seguido de uma crise, né? Então acontece a divisão do reino. E isso trouxe muitos problemas para o reino e para o povo. E aí nós vamos ver agora Israel dividido. Daqui para frente falamos sempre de reino dividido. 2 tribos, Judá e Benjamim, que compôs o Reino do Sul, né? Então permaneceram-se fiéis ao reinado de Roboão, e nós vamos ver que as 10 tribos se revoltaram e tiveram agora como primeiro rei Jeroboão, Reino do Norte, compondo então aí as 10 tribos, que é chamado também como Israel. Então, Jeroboão conduziu as 10 tribos à idolatria. Então, veja aí, tudo aquilo que Deus sempre abominou. Deus fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Adoração a outros deuses, a imagens de escultura é abominação a Deus, porque a ele é toda a honra e a toda a glória. Afinal, ele é o criador de todas as coisas. Então, nós vamos ver que Jeroboão ele fez bezerros de ouro, colocou um em Betel, outro em Dan, para que o povo pudesse adorar. O local de adoração era onde? Era no templo, que estava em Jerusalém. Mas como dividiu as tribos, Jeroboão, o rei, ele não queria que o povo fosse a Jerusalém para adorar. E então ele construiu altares para que o povo pudesse adorar e não sair de Samaria. Então nós vamos ver que Deus não se agradou dessa atitude e ele os visitou com a sua justiça, mais tarde através do cativeiro. Dos 19 reis de Israel que compunham o reino do norte, todos foram idólatras.
todos foram mal, todos induziram o povo à adoração a ídolos, né? Não obedeceram os mandamentos de Deus, perseguiram os profetas de Deus, como vemos Acabe, né, e Jezabel perseguindo o profeta Elias para matá-lo, pois os profetas eles vinham trazendo mensagens da parte de Deus para os reis que pervertiam o povo, né, através dos altares, através da adoração a ídolos, porém os reis não aceitavam e perseguiam os profetas. E nós vemos que as 10 tribos não se consertaram, não se arrependeram, né, dos seus erros e foram castigados. De que maneira? Foram cativos pela Assíria em 722 a.C. Então, isso acontece, os relatos aí do reino dividido até a queda de Samaria, está registrado a partir de 1 Reis, né? No capítulo 12 até 2 Reis 17. Nós podemos ver aqui que em Reis 17 menciona sobre o reinado de Oséias, o rei de Israel. E aqui menciona que sobre o cativeiro que acontece, né, aí pelo Império Assírio. Então, até 2 Reis 17, relata-se essa história, quando se dá o cativeiro do reino do norte, né? E agora, o que acontece? Há cerca de 136 anos mais tarde, o reino do sul também foi cativo agora pela Babilônia, né? Então nós podemos ver os relatos aí dos últimos anos do Reino do Sul, a partir do capítulo 17 aqui mesmo, né? Capítulo 18 mais propriamente dizendo, até o capítulo 25 de 2 Reis, aqui traz um relato dos últimos anos do Reino do Sul, que também, lá no final, nós vamos ver, no capítulo 25, está sendo cativo na Babilônia. E como foi o reinado do Reino do Sul, né? Falamos um pouco aí do Reino do Norte, né? Este reinado, ele teve uma dinastia davídica, né, de Roboão a Zedequias. O reino de Judá teve a aprovação de Deus, isso quando eles seguiram a Davi, né? Porém, somente Ezequias e Josias tiveram plena aprovação de Deus, porque nós vamos ver que estes 2 homens, eles fizeram uma diferença no seu reinado, eles derribaram os altares a qual estava pervertendo o povo, a qual o povo se prostrava para adorar, todos aqueles altares de adoração aos deuses que foram construídos pelos reis anteriores, eles vieram limpando, fizeram uma grande reforma espiritual em Jerusalém e estabeleceu o culto no templo. Então eles fizeram uma diferença, ali trazendo essa reforma espiritual da qual estava sendo necessária para Jerusalém, para a tribo de Judá. O reino de Judá teve como profeta Isaías, Natã, Jeremias, Joel e Sofonias. Então, eles foram profetas constantes, porque os profetas traziam constantes exortações, mensagens de conserto, né, aos reis e ao povo, da parte de Deus. Portanto, nós vemos que Jeremias, ele foi um profeta ali bem próximo do sítio, da destruição de Jerusalém. Jeremias, ele profetizou muito para que o povo pudesse, né, os reis pudessem se voltar a Deus neste tempo tão terrível, né? Então nós vamos ver que estes profetas contribuíram para que o povo pudesse obedecer, né, a Deus. Porém, nós sabemos que não houve este conserto, não houve essa atenção maior, né, para a palavra dos profetas. E em 586, o que acontece? O Reino do Sul também foi cativo pelo Império Babilônico.
né, por Nabucodonosor, onde eles permaneceram um período de 70 anos ali na Babilônia, porque agora o que acontece eles estão longe da sua terra, da sua pátria, em uma língua diferente, e agora estão vivendo ali um tempo difícil por causa do quê? Da desobediência. O povo não deu ouvido às advertências dos profetas, antes os perseguiram e os maltrataram. Então nós vemos que tanto o reino do norte, que foram tanto advertidos pelo profeta Elias, pelo profeta Eliseu, e aqui nós vemos Jeremias, Isaías, Natã, Joel, Sofonias no reino do sul, mas no entanto não se arrependeram e foram cativos como forma aí de um castigo pela desobediência a Deus. E nós vemos que eles não deram ouvido e, além do mais, eles maltratavam os profetas, perseguiram os profetas e preferiram dar ouvido aos profetas falsos, né? Como resultado dessa desobediência, o que acontece? Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi queimado, os utensílios do templo de Salomão foram levados para a Babilônia e a cidade foi destruída, né? Essa cidade que antes era populosa, conforme descreve Jeremias lá nas Lamentações após o cativeiro, né? Então ele descreve ali, Jerusalém era populosa, alegre, agora Jerusalém está vazia e desolada. Esta é a situação que se encontra Jerusalém pós-exílio, né? Então nós vemos que em 1 Reis nós vimos aí o reino desmoronar pela soberba do homem. Em 2 Reis nós já vamos ver o povo pecando, transgredindo as leis de Deus, Deus usando os profetas para exortar para que houvesse conserto, porém não houve. E aí nós vemos aqui no último capítulo, né, aí de 2 Reis, relatando sobre o cativeiro agora também do Reino do Sul, né? Então vão para tanto Israel em 722 e agora em 586, isso antes de Cristo, está indo cativo também o Reino do Sul. Eu quero deixar para você duas perguntas do livro de Reis para você responder aqui nos comentários. Primeira pergunta: o que Salomão fez em Jerusalém que contribuiu positivamente na vida espiritual do povo? Eu falei. Então, responde aí que eu vou interagir com você. Segunda pergunta: quem foram os profetas de Israel, Reino do Norte? E qual era a sua mensagem principal? Qual era a mensagem dos profetas? Né? E quem foram os profetas ali que profetizaram no Reino do Norte? Fica essas perguntas para vocês. E vamos falar um pouquinho agora de crônicas. 1º e 2º Crônicas, também na tradição judaica, era um só livro, né? E na tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta e a Vulgata, os dividiu agora em 2 também. Então nós temos em nossa Bíblia 1º e 2º Crônicas. Então, na tradição judaica, no cano, nós teríamos 3 livros: Samuel, Reis e Crônicas, mas na nossa nós temos 6 livros: 1º e 2º, Samuel, Reis e Crônicas, né? Então nós vamos ver que nessa tradição a ordem é Crônicas, Esdras e Neemias, né? Então na Septuaginta veio colocando essa ordem, como está na nossa: 1º e 2º Crônicas, depois vem Esdras, depois vem Neemias. Mas a tradição hebraica, nós vamos ver que está diferente. Está o primeiro Esdras, Neemias e finalizando vem Crônicas. Eu estou aqui, né, com a Bíblia hebraica, e vocês podem ver que o último livro dessa disposição é o livro de
Crônicas, né? Então faz parte dos escritos. O último livro é Crônicas, então tem é um pouco diferente da nossa, tá? Da tradução da Septuaginta, digamos assim. O autor de Crônicas, ele é desconhecido, mas a tradição judaica atribui a Esdras, né? Devido o livro estar centrado no culto em Jerusalém. Então, aponta para que seja um levita que tinha ligação ao serviço do templo que tenha escrevido o livro de Crônicas, né? Então, alguém que estava envolvido aí nos trabalhos, pois, afinal, este livro, ele é muito centrado, ele fala muito do culto, de todos os acontecimentos do templo. O escritor do manual bíblico, ele vai dizer, eu estou aqui com o manual bíblico, que é uma das bibliografias que eu uso também, né? Então, ele vai dizer o seguinte: em Crônicas o tema dominante é o templo e o seu serviço. Destaca a instituição do culto, né? Em especial a música e a função dos levitas. Então, aí é destacado a função, né, aí do culto, né, no templo. Observa-se que os livros de Samuel e Reis foram escritos de uma visão profética e política, né? Então nós vamos ver que Samuel, né, tanto aí Reis, então nós vamos ver, né, a questão profética, a questão política aflorando, e Crônicas já foram escritos de uma visão eclesiástica e sacerdotal, então muito voltada ao templo. Crônicas aborda mais o reinado de Davi e os reis de Judá, né? E evita comentários sobre o reino do norte. Então nós vamos ver que Crônicas aborda mais o reino do sul, né? O livro foca mais nos pontos positivos também e nas qualidades dos reis de Judá. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 4 ao 7, nós vemos Deus fazendo promessas a Davi de um trono eterno, através de Davi e seu filho Salomão, que construiria o templo para adoração em Jerusalém. E eu quero ler o versículo 8 para você, que diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre e se preservai em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Então Deus faz essa promessa de estabelecer o templo para sempre, mas era necessário a obediência. Nós vamos ver também que em 1 Crônicas inicia-se no capítulo 1 com uma apresentação genealógica de todas as tribos. E esta genealogia, ela estende-se desde o capítulo 1 até o capítulo 9. Inicia-se com a genealogia de Adão e termina com Saul. Então nós vamos ver aqui que no versículo 1 diz Adão, Sete e Enos, né? Iniciando. Então, a genealogia, ela é de suma importância, pois através dela tem-se a importância, né, a finalidade de quê? De promover a continuidade do plano de Deus para Israel. As genealogias é uma maneira de trazer à memória as promessas de Deus para Israel. Então, quando nós vemos a genealogia nos livros da Bíblia, para nós parece até um pouco chato, mas para Israel, né, para o povo da Bíblia, tem uma importância muito grande, porque mostra ali realmente as promessas de Deus se cumprindo dia após dia, assim como Deus criou o primeiro homem, Adão, com um propósito, aí vem traçando toda a sua descendência, até chegar o povo de Israel, a chamada de Abraão, aí Isaac, Jacó, os cumprimentos das promessas na vida deles, enfim, né? E vemos ainda a genealogia em Mateus 1, falando de Jesus Cristo, que no Antigo Testamento relata que ele viria da descendência de Davi, e assim sucedeu. Então a genealogia é muito importante para o povo da Bíblia. E nós vamos ver que também em 1º e 2º Crônicas são uma narrativa contínua,
né, nos mostra a história de Judá desde Adão, o reinado de Davi, né, e segundo Crônicas já vem trazendo os relatos aí do reinado de Salomão e a construção do templo, né, para adoração, e muitas lições espirituais dos reis de Judá, né, e também relata sobre a deportação para o cativeiro em 586, né, quando se deu o sítio final. Lembrando que esse cativeiro ele aconteceu em pelo menos 3 deportações, né, foram indo de pouco em pouco, mas 586 foi a deportação, a destruição final de Jerusalém. E o livro de Crônicas conclui-se com a restauração pós-exílio. Então, nós vamos ver que eles vão exilados, vão para a Babilônia através de Nabucodonosor, mas também nós vamos ver aqui no final de Crônicas, né, já no capítulo 36, nós vamos ver de 2 Crônicas, de que realmente Ciro ele está passando um decreto aí, uma anunciação ao retorno dos judeus para Jerusalém. Então, ele fala que Deus o incumbiu de construir um templo e deu liberdade para que o povo pudesse, então, retornar a Jerusalém, caso quisesse reconstruir o templo. Esse edito foi em 539, cerca de 539, que foi dado por Ciro, né, que agora já é o Império Persa, conforme mencionado aí em 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do versículo 20 até o versículo 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Veja só que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, que o povo pudesse subir a Jerusalém e reconstruir ali o templo. Ele deu todas as condições, levando consigo cartas, né, dando a eles cartas, todas as condições para ir em Jerusalém. E este feito de Ciro, né, agora o rei da Pérsia, ele foi profetizado também por Jeremias no capítulo 25, versículo 10, 11 e 12, e também no capítulo 29, versículo 10. Então, nós vemos estes fatos, né, que ocorreram tanto nos livros de Reis, quanto no livro de Crônicas, e assim eu concluo, então, esse terceiro bloco dos livros históricos, para que você possa ter angariado conhecimento para a sua vida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu sou Elinete Tomás e meu esposo Paulo Fábio Tomás. Nós estamos sempre aqui trazendo algum ensinamento, algo da parte de Deus para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. E você curte também este trabalho e compartilhe com mais pessoas e deixe seus comentários. Eu aguardo as suas respostas. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. E até o nosso próximo e último bloco, que nós vamos falar de Esdras, Neemias e Esther. Deus abençoe muitíssimo.